Olá pessoal, sou Alberto Monteiro, este é o nosso curso de C Sharp Avançado e nós vamos para a nossa última aula, aula 5. Na aula 4 nós falamos de Expression Trees, vimos como criar código em tempo de execução, transformar determinados códigos em outro tipo de código, por exemplo, como transformar as expressões lambdas em instruções SQL, e também podemos usar esse recurso para fazer isso para qualquer outro tipo de banco de dados. Então, se eu quisesse criar um provider para MongoDB que utilizasse link, eu poderia fazer isso também. E também vimos que esse cara, Expression Trees, junto com quando vê o link, ele é a base da DLR, né, que é o que a gente vai falar sobre hoje. Então, nós vamos falar sobre programação dinâmica em C Sharp, usando a palavra reservada Dynamic. Vamos ver a execução de código Ruby no C Sharp. Vamos ver também como executar código Python e entender algumas restrições do uso de Dynamic. Para essa aula eu fiz uma pequena alteração aqui na agenda. A gente vai ver Python antes de Ruby. Beleza, então por que dinâmico? Vamos ver aqui o C Sharp. O C Sharp ele é estaticamente tipado no coração, ou seja, essa decisão foi uma decisão de design feita na CLR, né, como Language Runtime, e C Sharp nos anos 90, que é quando foi criado a linguagem e o framework. Bom, com a linguagem estaticamente tipada, nós temos vários benefícios, como por exemplo, erros em tempo de compilação, ou seja, você compila lá, já vê os erros, pode sair corrigindo, ou seja, você não entrega um código errado a ponto de que quebre o seu código por causa de que você escreveu alguma coisa errada, ou faltou um ponto e vírgula, ou escreveu um método errado. Então, a tipagem estática, a compilação, ela te dá esse recurso. Não se pode também deixar de mencionar a questão da performance, ou seja, um código que já é compilado, já está ali perto da linguagem máquina, da linguagem máquina nativa, é muito mais rápido que um código dinâmico. E também a questão da refatoração, ou seja, nós podemos ter ferramentas que sugerem refatoração muito mais poderosas do que qualquer ferramenta de refatoração para a linguagem dinâmica. Por exemplo, o ReSharp ele te sugere uma quantidade enorme de refatorações, porque ele consegue entender a estrutura do código, diferente do código dinâmico que tem toda essa parte da incógnita, né? Então isso complica mais esse tipo de ferramenta. E como a gente também tem essa tipagem estática, a nossa alocação na memória também é otimizada. Bom, mas depois de todos esses benefícios da linguagem tipada, a tipagem dinâmica tem seu uso. Hoje, vários formatos são fracamente tipados por natureza, como por exemplo XML, JSON. Todas essas notações de objeto, nenhuma delas tem informações sobre o seu tipo, a não ser que você coloque lá no tipo alguma coisa assim, mas nativamente não tem dizendo que aquele campo é um string, etc. Houve um avanço da popularidade de linguagens dinâmicas, como por exemplo Python, Ruby, JavaScript e etc. Existe uma perceptível produtividade no desenvolvimento, ou seja, não há a necessidade de haver uma compilação. Também a quantidade de barreiras é bem menor do que a linguagem dinâmica, né? Então você pode experimentar ela de forma super tranquila. Bom, e vamos ver como é que isso funciona no C Sharp. Independente do que você for fazer, usando a palavra reservada Dynamic, ele sempre vai compilar para System Object, ou seja, não existe mágica, é sempre System Object. O que acontece é que o compilador é instruído a emitir chamadas dinâmicas. Ele vai emitir chamadas aos call sites, que é a classe que faz a mágica por debaixo dos panos. E vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho essa variável S aqui, string S, que recebe C Sharp avançado.
E logo em seguida eu tenho uma variável u, que é um string, que recebe o resultado de s.toWrapper. O que é que a gente pode ver nesse código aqui? A variável s, ela tem a tipagem forte, ou seja, eu estou dizendo que aquela variável s ela é string. E esse código é estaticamente tipado, ou seja, eu estou dizendo que s é string, que u é string e etc. Já esse outro código, eu tenho uma variável s, que é um object, porém ela recebe um string, tudo normal, funciona tranquilamente. E na segunda linha eu tenho essa string u, que recebe o s.toWrapper. Apesar de saber que s é um string e ele tem um método toWrapper, quando você tenta compilar esse cara aí, não vai dar certo. Vai haver um erro porque ele vai dizer que, cara, a variável s, que é do tipo object, não tem um método toWrapper. Exatamente. Você tem, ele é estaticamente tipado e isso influencia na compilação. Apesar da gente ter uma tipagem fraca, ou seja, eu atribuí a uma variável que é do tipo object uma string, ou seja, essa tipagem é fraca. Eu não estou usando a classe mais específica. Quem seria a mais específica? Seria string. A mais base é o objeto. Então por isso que a gente tem a tipagem fraca. Então a gente pode ter essa diferença, ou seja, em um código eu tenho tipagem forte e outro código eu tenho tipagem fraca, apesar dos dois serem estaticamente tipados. Já nesse outro código, eu tenho, usando agora a palavra reservada Dynamic, né? Dynamic S recebe um string C# avançado e tem outra variável string U que recebe o resultado do método toWrapper da variável S. Novamente, eu tenho tipagem fraca e agora, por sua vez, esse código vai ser dinamicamente tipado. Vale lembrar que se eu fizer isso aí, eu não vou ter mais IntelliSense, ou seja, a partir do momento que eu dizer que essa variável S é dynamic, se eu fizer um S ponto, ele não vai me dar o IntelliSense, ou seja, apesar desse código a gente vê claramente que ele é um string, o Visual Studio ou qualquer outra IDE que você esteja utilizando, ele não vai te dizer, ei cara, existe um método chamado toWrapper aqui. Então é por sua própria conta aqui. Então vamos ver como é que isso aí seria na prática. Bom, eu estou com o Visual Studio aberto aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o IronPython para nossa máquina aqui. Então você entra nesse site aqui, ironpython.codeplex.com. Eu vou fazer o download dele. Pedir para executar. Download. Está exibindo. Vou só instalar aqui. Next. Ele vai instalar nessa pasta aqui. Vou só copiar o caminho dela. E vai. Instala. Finish. Posso fechar aqui. Vou abrir um CMD. Vou entrar naquele diretório. E aqui ele tem o ipy.exe. Então vamos chamar aqui ipy.exe. E aqui ele me abriu o REPL do IronPython, né? Que é Read, Eval, Print, Loop. Ou seja, aqui eu posso executar qualquer código Python, né? Por exemplo, posso fazer uma definição aqui, soma, que recebe a IB. Vou dizer que retorne A mais B. E agora terminei. Posso simplesmente chegar aqui, somar 1,2. E aí ele vai fazer o print aí. Posso também fazer isso aqui com string. Então ele concatenou aí, né? Então, olá, mundo. Então a gente vê aqui a característica da linguagem dinâmica, né? Eu tenho o mesmo método que soube lidar tanto com inteiros quanto com strings. Lembrando que esse IronPython aqui está rodando no .NET 4.0. Então eu tenho um Python aqui rodando sobre .NET. Ok, vou fechar esse carinha aqui. A gente
Fez a nossa brincadeira. Agora vamos criar um novo projeto no Visual Studio. Vou abrir aqui Console Application e vou chamar de Python Interop, de interoperabilidade. Interop. Na nossa pasta aqui C# avançado aula 5. Ok. Esse código aqui ele vai ser simples. Eu não vou precisar colocar ele aqui não vou precisar colocar ele no controle de versão. Então eu vou simplesmente escrever o código aqui. Então via NuGet. Eu poderia também usar as DLLs que estão lá naquela pasta, mas eu gosto de usar o NuGet, então a gente vai vir aqui usar o NuGet. Então vou pesquisar aqui Iron Python. Pesquisa aqui nos pacotes online. Ele me mostrou aqui, ó, Iron Python. Vou só instalar esse carinha. Como ele diz aqui, ó, IronPython é uma implementação open source de Python que é executada sobre o .NET Framework. Então, inclusive, ele pode usar as bibliotecas do .NET Framework dentro do código Python. Então, ele instalou aqui as várias DLLs, né, que ele precisa, aqui, IronPython, papapá. Então, beleza. Eu vou começar aqui para a gente criar um código que vai executar determinado código Python. Então, primeiro eu vou começar aqui criando essa var engine é igual a Python, essa classe aqui lá dentro da DLL IronPython host, que ele colocou aqui dentro dessa IronPython, e vou chamar o create engine. Vou agora fazer um código Python qualquer. Por coincidência, eu vou fazer aquela mesma função que a gente tinha feito. Então, vou aqui chamar var Python code é igual a... Vou iniciar essa string aqui, porque Python, ele necessariamente precisa da indentação, ou seja, ele entende o código dele pela indentação. Então, vou aqui fazer def essa soma a vírgula B, e agora tenho que dar 2 espaços, retorne A mais B, ponto e vírgula, 2 pontos aqui. Ok, aqui já tenho o meu código Python. Vou agora criar esse código de forma com que a engine possa ler. Então aqui var código é igual a new, vou pedir para a engine create source code from string. Eu poderia também fazer from file, mas eu vou fazer aqui from string e vou fazer nosso Python code aqui. Feito isso, eu preciso criar um escopo para poder gerenciar a criação de variáveis, etc. Então vou aqui var scope é igual a engine, vou pedir para engine create scope. Tá aqui. Agora simplesmente peço para esse código ser executado, então código execute, vou passar o código aqui, o scope que eu criei. Feito isso, o que é que eu posso fazer? Posso começar a usar esse carinha aqui dentro do meu código. Olha aqui a questão da refatoração que eu estou te dizendo, ó, que eu disse lá só abrindo parênteses aqui, o ReSharp aqui tá dizendo que esse cara não muda. Então ele sugere aqui, ó, que eu mova esse cara para uma constante, ó. E aí pelas minhas definições de nome de variável, ele está pedindo para mudar aqui. Então isso aqui é um recurso muito bacana, porque esse aqui eu vou ter um código mais performático, etc. Isso a gente só consegue ter com esse poder em linguagens estaticamente tipadas. Então vamos lá, continuando aqui, pedir para o código executar e vou chamar o scope aqui. Porém, como é que eu posso fazer o uso desse cara aqui no meu código C#? Em vez de usar o var aqui, eu vou chamar o dynamic. Dynamic. E agora eu já posso chamar o meu soma a partir do meu escopo. A partir do momento que eu executei, ele colocou todas as definições do meu código dentro desse scope. Então, vem aqui, scope
ponto, soma, e posso passar qualquer valor aqui. Então, por exemplo, aqui, vamos chamar aqui um console write line, chama esses carinhas. Posso também fazer o seguinte, console write line, scope, ponto, soma. Isso aqui já é o ReSharper que está sugerindo, ó. Não é nativo do Visual Studio, como eu já digitei esse carinha, o próprio ReSharper já sugere esse cara, mas vou usar aqui olá, mundo, ou aliás, C# avançado. Também posso usar para concatenação de datas, scope.soma, datetime.now, timespan from hours 1, ou seja, eu estou adicionando uma data a um timespan. E também, se eu quisesse, posso adicionar uma classe a outra. Então, eu vou criar aqui uma classe, vamos chamar aqui de coordenada, onde essa coordenada ela tem um int x e um int y. E eu vou ter uma sobrecarga de operador nesse carinha aqui. Então, aqui public static coordenada operator mais, que recebe duas coordenadas, coordenada A e coordenada B. E agora eu vou fazer o seguinte, returne new coordenada, onde essa coordenada, o x dela vai ser a.x mais b.x, vírgula, y, a mesma coisa, a.y mais b.y. Para essa linha aqui eu vou chamar aqui new coordenada, coordenada, passando x1, y1, y, y igual a 1, e aqui vou passar y2, x2, y2. Para essa linha eu vou executar ela duas vezes aqui, para a gente notar um comportamento. Eu vou clicar aqui, vou colocar um breakpoint nessa linha. Posso compilar aqui nosso código e a gente vai executar esse carinha. Então vou executar aqui. Veja ó, que ele printou o 3, 1 mais 2, e concatenou C# avançado, tudo usando aqui ó, o Python. Tudo usando o Python. Então, se eu quisesse aqui, eu poderia fazer algo do tipo, se eu não me engano é puts, que imprime alguma coisa em Python, fala aqui do Python. Vamos lá executar aqui de novo. Opa, não é puts. Faltou ponto e vírgula, eu acho. Invalid syntax. Está reclamando aqui. Vamos lá ver o que ele está reclamando aqui do Python. Vamos pesquisar aqui. Print Python. Provavelmente é print mesmo. É exatamente print. Print. Olha aí. Do Python 3, do Python C# avançado. Ou seja, então a gente executou realmente esse código aqui lá do Python, usando as bibliotecas aqui do IronPython. Então, somei inteiros, concatenei strings. Posso passar para a próxima linha que ele vai somar a data. Então você realmente pode ver aqui, ó, o horário era 27 e ele somou uma hora, ficou 21:07. E agora eu vou mostrar aqui pra gente, passa aqui.
Opa, foi mal, galera. Tinha que ter colocado o breakpoint aqui nesse carinha aqui. Deixa eu minimizar esse cara aqui. Tira esse cara aqui. Vamos lá, botar pra rodar de novo. Passa, passa. Minha call stack aqui não tá exibindo legal. Deixa eu ver se eu tenho como mexer nesse call stack. Call stack. Vai reclamar, vai ter um probleminha aqui. Vou tentar fazer o seguinte, rodar aqui de novo e ver se com o Intel 3 se ajuda mais. Ou seja, rodou vários carinhas aqui. Vai dar não. Minha call stack aqui não tá exibindo de forma legal não. Deixa eu ver se tem uma opção aqui, options. Pronto, é esse carinha aqui, exatamente. Pronto, então a gente tem aqui nossa linha. Eu vou passar aqui para a próxima linha. Ó, da minha linha main até a minha linha operator aqui, ó, dessa minha linha 31 até meu operador, a gente teve ver aqui, ó, que houve algumas chamadas na call stack. Então, tem esse método update execute. Vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, datasset, 8. 8 chamadas aqui na minha call stack. Então, vou passar aqui, sair da minha call stack e vou chamar ele de novo. Se a gente notar aqui, ó, a call stack desse cara foi muito menor do que a outra. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, uma diferença de 3 steps. Ou seja, quase redução de quase metade dos steps. A gente pode até fazer um teste aqui com questão relacionada à performance. Vamos aqui dar um stopwatch. .start new. Vou pedir para ele parar aqui, stop. CW stopwatch dot ellipsed. Vou copiar esse carinha aqui e stopwatch.start. Vamos lá, botar o breakpoint aqui, executa. Executar de novo aqui, porque ele parou no debug. Não era o que eu queria, parou. O que ele stop aqui, start. Fez a soma das coordenadas 1 e 2. Parou e fez o print. Para alguma coisa esse outro call stack aqui ele... beleza, peraí. Restart. Vamos lá. Apesar de ser um código pequeno, a gente vê aqui que houve uma pequena diferença aqui na execução desses dois códigos. Ou seja, né, na primeira vez aqui, ele executou aqui demorando alguns milissegundos, né? E a gente vê que houve uma diferença aqui na casa de
seria 24.000 milissegundos aqui, né? Então, em um eu tive 200.000 milissegundos aqui, no outro eu tive 200.000 e dos outros 224.000. Então a gente vê realmente que existe alguma diferença de performance, seja, na primeira execução para a segunda execução, justamente pelo fato de que esse cara é cacheado. Eu fiz a primeira execução aqui de soma, ele não sabia somar inteiro, então aprendeu a somar inteiro, depois aprendeu a somar string, data, classe coordenada, e aí na próxima vez que ele foi somar a classe coordenada novamente, ele já sabia somar, então ele simplesmente não precisou aprender, usou o que já sabia. A gente também pode fazer o teste aqui de usar esse código em um... deixa eu abrir aqui... nova... Sublime não está querendo abrir. Sublime não está querendo abrir. Vou fazer o seguinte. Volto ele aqui. Pronto, está aqui o Sublime. Vou escrever um código Python aqui qualquer. Pode ser esse carinha aqui. Tá aí, códigozinho Python. Posso tirar aqui essa string. Ok, então dfa, soma, b, ok, belezinha. Então poderia inclusive fazer isso aqui também, def, exibe mensagem do Python. Então print do Python. E aqui eu simplesmente chamo exibe. Vou salvar esse código aqui em C, temp, Python, exemplo. E agora, em vez de ser desse jeito, eu vou fazer o seguinte. Engine, pronto, create from file, C, temp barra exemplo.py. E vamos ver se isso aqui vai rodar belezinha. Provavelmente vai lançar alguma exceção aqui, porque ele não esperava um token aí. Então, o que foi que ele reclamou aqui? Foi o seguinte. Ok. Vamos tentar de novo aqui. Ainda vai reclamar de novo. Pode ser também por causa dos espaços aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vou jogar esse cara aqui pra cima. Start. Expected token. Ele não tá conseguindo interpretar legalzinho o código que a gente fez aqui não. Bom, vou voltar aqui a deixar esse cara aqui. Pronto. Foi belezinha. Teve a execução aqui, ó. Novamente a gente vê que baixou um pouco mais aqui a execução. Então ele carregou beleza. Vamos só ver aqui o que foi que a gente poderia ter. Python function. Vou tentar voltar a fazer de novo lá o código. Será que é só por causa do return aqui?
É não. Bom, deixar do jeito que tava funcionando. Esse aqui não é o curso de Python, né? C Sharp. E aí, fecha aqui, vamos lá, deixa ele executar. Passou belezinha. Ok. Então a gente viu aqui como faz para executar um código Python do C Sharp. Vamos só ver, tentar descobrir aqui realmente qual foi o probleminha desse cara aqui. Vamos lá, Python, deixa secar um aí. Módulos não, index. Documentation, tutorial, writing Python, next. Tá usando help aqui, próximo. Nada de função. If statements. Tá usando alguns métodos aqui de lista. Em tese, aquele código deveria estar certo. Vou tentar copiar esse códigozinho aqui desse cara. Opa! Tentar calcular o Fibonacci. Esse carinha aqui eu vou comentar. Scope ponto fib pedi para executar, ele executou, porém não fez print. Se eu pedir de 5 aqui, opa, tá aí, realmente ele imprimiu. Pressione qualquer tecla, 1, 2 e 3. Qual foi a diferença aqui do código? Tá usando 4 espaços aqui. Não, tem alguma coisa aqui que ele reclama. Que não esperado. Será que era só isso? Era exatamente a questão da falta do parêntese, ó. Então tá aí, ó. Python coordenada. Exibe mensagem do Python. Ponto e vírgula aqui. Pronto, agora sim o código funcionou da maneira que a gente esperava. Era só mesmo a falta ali dos parênteses. Então ele tentou fazer a impressão aqui do Python coordenado, ó, como string. Então o que a gente pode fazer aqui? Fazer um override to string e aí 0x
y, esse é Sharp, vai lá e imprime x e imprime y. Vamos lá, Ctrl F5 do Python, coordenada 3 e 3, 3 e 3 novamente, porque ele somou 1 com 2. Então vamos botar aqui 5 e 6, só mais executação mais uma vez. E tá aí, ó, novamente o mesmo resultado. Então beleza, a gente viu aqui como executar o código Python a partir de um ou string ou um arquivozinho, né? Bom, o próximo passo agora é fazer essa execução de... Eu vou fazer o seguinte, colocar esse carinha aqui, ó, add new item, vou aqui de text file exemplo.py. Tá aqui meu código Python, copy full path, tá nesse caminho aqui. Eu vou colocar esse cara lá também no nosso gist para poder facilitar. Eu vou criar aqui agora o meu... Deixa eu só tirar esse cara daqui. Vou agora criar um novo projeto aqui, Ruby Interop. Da mesma forma, vou procurar o pacote NuGet referente a Ruby. Iron Ruby. Então vamos instalar aqui. Belezinha. Ruby.createEngine, ou seja, esses caras eles implementam o mesmo formato de uso, né? Porque eles têm esse Microsoft Scripting Hosting, Script Engine. Então eles implementam uma interface que facilita o uso. Então tem o mesmo uso entre Ruby, Python e qualquer outra engine que tivesse. Da mesma forma que a gente usa os comandos SQL, né? Usando o velho ADO. Então lá eu tenho SQL Connection, SQL Command. Se fosse outro banco de dados, então Oracle Connection, Oracle Command, eles mantêm esse mesmo contrato de uso. Então vamos lá, Script Engine, create script from string. Vou passar aqui o Ruby Code. Vou criar aqui minha const string Ruby Code é igual a também fazer aqui o def soma A com B, e aqui vou fazer A mais B, e aqui dá um end. Script Engine, ok, isso aqui vira um code, script, deixa eu chamar esse cara só de engine.createScope. Aqui eu vou chamar de dynamic, meu scope, e aí chamar code.execute, passa no scope, e agora posso chamar scope.soma 1 com 2 console write line desse cara. Vamos lá dar um Ctrl F5. Opa, ele está executando o cara antigo ainda. Set as startup project, Ctrl F5, e aí temos aqui o 3 vindo do Ruby. O Ruby, se eu não me engano, aqui é puts teste, vamos lá ver se é isso mesmo. No Ruby é puts, então do Ruby. Da mesma forma posso fazer os seus caras, então vou simplesmente aqui copiar e colar, copia e cola,
Também posso copiar minha classe coordenada. E aí, Ctrl F5, do Ruby. Da mesma forma, código executado com sucesso. Vamos também fazer aqui a questão do add, new item, no new class mesmo. Escreve desse jeito, exemplo.rb. Sim. Eu tenho um Ruby instalado aqui na minha máquina, então por isso que ele ficou com esse carinha diferente aí. Então, vou chamar aqui exibe Então posso também chamar esse cara aqui, pegar o mesmo código que eu fiz aqui, que é code, copio o caminho, opa, pode ser aqui também, copy caminhão, ok, arroba e cola. Vamos ver se executa. Opa, lançou um problema aqui. Initialize constant. Ixi. Por que ele está reclamando desse código aqui? Em tese, acho que não era para ele estar reclamando de nada não aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos executar aqui o cmd. Eu vou lá pro meu ponto. cd ruby. cd tools. dir. Aí aqui eu vou dar o puts. Ele reclamou aqui. Constante não inicializada. Também não vou perder esse tempo aqui não. Deixar esse cara executando aqui. Vamos só executar com um arquivo mesmo. Pronto, exibiu belezinha aí. Só para desencargo de consciência, que é Ruby Function. Em tese era para ser isso aqui mesmo. Eu não tenho isso.
define expressão end, exemplo, definiu aqui, pá, end. Interadores. Enfim, não. Vale tempo ficar perdendo tempo com isso não. Então deixa o nosso códigozinho aqui. O Iron Ruby também está no Codeplex, então posso entrar nele aqui. Iron Ruby. Tá aqui, ó, Iron Ruby. Pode fazer download do mesmo jeito que a gente fez download lá no cara e executar esses carinhas. Tem um website nele, da mesma forma que você tem um website lá. Olha aí o cara aqui do Iron Ruby usando coisas do próprio .NET, né? Documentation. Ruby Documentation. Aí ele chama pro Ruby Docs aqui. Bom, enfim. O que a gente queria ver era exatamente essa execução aqui, onde eu tenho um código Ruby, posso executar ele, tem um código Python, posso executar esse carinha. Ok. Eu vou abrir outro projeto agora, que é esse carinha aqui, Open Project. Dentro do nosso projetinho aqui, ó, C# avançado, aula 5. Tenho aqui meus binders. Selecionar essa carinha aqui. Eu tenho aqui meu método soma, eu tenho meu método escreve. A gente vai fazer com que esses caras, vamos compilar esses carinhas aqui, ó, fazer um build. Vou pegar o caminho desse cara, na verdade eu já tenho aqui ele no meu ILSpy, e a gente vai dar uma olhada como essa mágica do dinâmico acontece. Então aqui eu tenho os binders, vou abrir os binders aqui, e por exemplo eu tenho meu método soma. Ok. O ILSpy não consegue fazer um trabalho bacana, né, de decompilação. Ele não consegue dizer que a gente tem A mais B aqui, mas ele em compensação mostra aqui os atributos que são usados, etc. Como eu falei para vocês no começo, tudo vira objeto. Então, apesar da gente ter dois dynamics aqui, no final das contas são objetos. Então, se a gente mudar para a visão IL, o meu método soma ele recebe dois objetos. Simples assim. Então, vamos botar aqui. E também retorna, no caso, um dynamic que vira um objeto. Então, se a gente for dar uma olhada, retorna objeto e tá aqui, ó, retorno objeto, recebendo dois objetos. Então, quem é que faz essa mágica? A mágica acontece nessa classezinha aqui, ó, essa classe callSite. É o cara que lá dentro no runtime ele vai aprender, vai se atualizar, vai armazenar todas as operações que são necessárias para poder fazer a execução daquele código de forma dinâmica. Então eu tenho binders aqui para vários tipos de operação. Então eu tenho binders para operações para conversão, para operações binárias, para chamadas de método, para operações unárias. Então eu tenho binders para vários tipos de carinhas aqui. Então o que ele está fazendo aqui? Ó, ele está criando, ele está vendo se o callSite aqui que ele criou, né, dois fields aqui na minha classe program. Ele está verificando se esse site é diferente de nulo.
Se esse site for nulo, ele vai instanciar, né? Ele vai criar aqui. Então é uma função que recebe um call site, recebe 2 objetos e retorna um objeto. É uma operação binária, onde a flag dele aqui é nenhuma. Qual o tipo de expressão? É uma expressão de add, né? Então faz uma soma. A visibilidade vai estar dentro da minha classe program. E quais são os argumentos? São dois tipos da dynamic. Então também ele coloca aqui sem nenhuma informação, sem flag nenhuma. E aí, com o meu site inicializado, ele chama o target, que é o meu delegate, que vai fazer a execução. Então aqui, como a gente viu, ele é um func, né, ó, que recebe um call site, recebe 2 objetos e retorna um objeto. Então ele chama aqui, ó, o meu call site ponto target, que é o delegate, passando o próprio call site como argumento e os 2 argumentos A e B. E o escreve, como é que funciona? Da mesma forma, eu tenho o call site aqui, que vai ser um invoke member. Agora não é mais uma expressão binária, né? Não é mais expressão. É um invoke member de quem? De writeLine. E como o writeLine, o retorno dele é void, então ele tem aqui, ó, binder flags result discard. Então ele não precisa daquele retorno. Então mais uma vez aqui eu tenho um C# argument info, onde o primeiro argumento que eu vou passar é a minha classe console, por isso que ele diz aqui, ó, use compile time e static type. Ou seja, o console vai vir daquele cara e o segundo argumento que é de fato a minha string. Mais uma vez ele criou outro call site aqui, né, que é para poder fazer o toUpper. Então ele verifica se esse cara é nulo, se for, ele vai criar outro invoke member, né, chamando o toUpper. E aí depois ele faz a execução desse carinha, ó. Ele tem aqui esse argb4, que passa o argb4 1 e o 2, e depois passa o target aqui para fazer a execução. Então, esse é o cara que faz a mágica. É o call site que faz toda essa implementação. O compilador gera esse código usando o call site, que é todo o cara que faz o cache. Então, esse cara está implementado nessa DLLzinha aqui, ó, Microsoft C#. Então, se a gente for dar uma olhada aqui no nosso código, ele está aqui, ó, Microsoft C#. Então, se eu deletasse aqui, ele ia começar a reclamar, ó. Ele tá dizendo, ei, cara, você está precisando dessa referência aí. Então, eu vou pedir aqui pro Resharp adicionar para ela para mim, e ele voltou a compilar o código. Posso fechar esse carinha? Então, ok. O que é que falta a gente ver agora? Algumas restrições do uso de Dynamic. Primeira restrição desse cara é como sempre ele vai resultar em uma conversão para objeto, ou seja, nunca vai ser Dynamic, sempre vai ser objeto. Eu não posso ter overloads, ou seja, eu não posso ter esse cara aqui, ó, object. Por quê? Porque no final das contas eles vão gerar a mesma assinatura. Esse dynamic vai ser trocado por object, que vai ser a mesma assinatura que esse cara aqui, ó. Então você já vê que o próprio compilador que já reclama, ó, um membro com a mesma assinatura já foi declarado. Agora se eu mudasse aqui, ele ia executar belezinha. Eu também não posso usar dynamic em implementações genéricas. Não posso fazer o seguinte: class, que é a minha classe genérica, e aqui eu tenho um new my class de dynamic. E ter a de object aqui. Por quê? Porque no final das contas, apesar dele estar liberando a compilação aqui, esse cara no final das contas nunca vai ser a mesma implementação do código. Então quando ele gerar a classe que faz aquela implementação, a gente vai ter problemas. Bom, outra questão é que tudo isso aqui ele é
executado tardio. Da mesma forma que a gente tem os enumerables executando atrasado, a execução do código dynamic ele também é executado de forma atrasada. Então, se a gente tem um código dynamic na nossa aplicação, mas de fato ele nunca passou por ali, então a gente não vai ter esse gargalo de performance. Então foi uma estratégia muito inteligente dos implementadores do C Sharp, do .NET, quando fizeram isso no do Dynamic Language Runtime. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula do curso de C Sharp avançado. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente para a gente tirar essas dúvidas. E até o nosso próximo curso. Valeu, um abraço.